Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender aqui na Rádio Tirol. Esse espaço que eu sempre costumo dizer que a gente oferece aos nossos ouvintes que estão em casa neste final de semana, vão nos ouvir depois pela internet também, para que as pessoas conheçam um pouco mais das personalidades, os empreendedores da nossa cidade, aquelas pessoas que batalham na classe empresarial, no esporte e na cultura. E por falar em cultura, hoje eu vou entrevistar e tenho muita satisfação, diga-se de passagem, entrevistar uma pessoa que está há 30 anos à frente de grupo de danças alemãs, que começou com dança gaúcha, ou seja, esse vínculo muito forte com a cultura, até porque ela ganhou na última festa de maio, em decorrência das festividades do município de Teutônia, ela ganhou o título de Mulher Empreendedora na Cultura aqui do nosso município. Eu vou falar da Líria Zimmermann Wibusch. Se você ainda não se situou, eu vou falar com a tia Líria. Bom dia, tia Líria, tudo bem? Bom dia, tudo bom, e você? Tudo certo, graças a Deus. Tia Líria, a gente sempre gosta de perguntar, nosso ouvinte que está em casa quer saber um pouco da origem de quem está falando com a gente. Então eu quero que a senhora fale pra gente um pouco de onde a senhora é natural, sempre morou em Teutônia, essa origem familiar da senhora aqui no nosso município, por favor. Bom, eu nasci em Teutônia, nasci em Canabarro. Meus pais e meus avós, meus irmãos, todos gostavam de música. Todos tocavam um instrumento musical, menos eu, porque eu era bem mais nova que todos eles. Então, como não havia rádio, não havia TV, não tinha luz elétrica, a não ser um lampião, domingos à noite a família se reunia. Meus irmãos, 2 tocavam violino, a irmã tocava violão e meu irmão mais novo, gaita de boca, faziam música e eu, como não tocava nada, eu dançava. Então, isso já vem desde criança, que eu adorava a dança. Então, através dos meus avós, que eram alemães e recebiam revistas da Alemanha, eu vi uma revista com uma bailarina. Eu me apaixonei, queria ser bailarina a todo vapor, redonda que eu era. Dançava na grama, no jardim, no pátio, em tudo que é lugar que eu estava, até em cima das árvores eu inventava dança para fazer. E aí depois, mais tarde, resolveram fazer um jardim de infância, que seria mais ou menos hoje o nível A e B na escola. E então, simplesmente disseram quem vai ser isso vai ser a Líria. E a Líria não queria. E o pai dela disse, e tu vai? E assim começou minha vida na escola. Lá eu cantava muito com as crianças, brincava muito de roda, dançava, a gente fazia teatro. E assim se passaram os anos. Nos últimos anos que eu estava trabalhando, o diretor da escola era o professor Flávio. Ele veio antes do Dia dos Pais nos propor que para a festa do Dia dos Pais, cada professor de cada turma teria que apresentar alguma coisa. Isso já na escola em Carabarro, né, tia Líria? A gente deu um pulo no tempo, isso já com uma senhora como era professora, e daí o professor Flávio veio propor, né? Aquele tradicional evento do Dia dos Pais teve um significado importante, né? Então, como eu já estava enjoada daqueles versinhos, daquelas coisinhas de sempre, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou inventar, vou dançar com essa turma. Então eu arranhava um pouquinho de violão, então ensaiei o pezinho e o balaio com as crianças. E isso fez muito sucesso, e em seguida os pais vieram me propor, não, tu vai continuar com isso, e o diretor da escola também. Então no ano seguinte se formou um grupinho e a gente ensaiava com as crianças algumas danças gaúchas.
Essa é a origem do grupo também? Ele dá pra falar já que essa é a origem do grupo? Há 30 anos, me corrija se a data não estiver muito certa, mas com certeza era uma outra Canabarro naquela época, né? Também tudo diferente, mas aí nesse ponto é de fato a origem das danças alemãs aqui em Teutônia? Ali começou. No fim desse ano, o professor Flávio veio e disse assim: ano que vem tu vais começar um grupo de danças folclóricas alemãs. E eu me apavorei, porque eu não sabia como fazer isso. Então, vira e mexe, vai para cá, vai para lá. Consegui falar com o Andreas de Estrela, que se propôs, então, vir a Canabarro, nos ensinar algumas danças. Então, eu nos trouxe em fita cassete 3 danças, e com essas 3 danças a gente ensaiou um ano inteiro. E a primeira apresentação foi naturalmente fantástica, sem erro nenhum, porque nós tínhamos ensaiado muito. E quando a gente queria, então, danças novas, isso se tornou caro, porque eu tinha que pagar a viagem de Estrela para Canabarro, eu tinha que pagar pelas fitas, e no fim o próprio Andreas me inscreveu em Gramado, no curso de danças folclóricas da Casa da Juventude. E a partir dali, eu fiz o curso durante 10 ou 11 anos, não lembro exato. Todos os anos. Então, tinha um curso infantil e o curso adulto. Eu comecei com crianças, e as crianças cresceram e se tornaram adultas. Esse curso em Gramado, é ele que dá a base até hoje? É um encontro de quem trabalha com a cultura alemã, especialmente nas danças, professora? Sim. Esse curso continua até hoje, e lá participam professores, dançarinos de Brasília, Minas, do Rio, do Espírito Santo, de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, inclusive da Argentina a gente já tinha participantes. Então os coordenadores vão lá, isso são hoje 8 a 10 dias, não lembro bem, o primeiro que eu fiz foi de 10 dias, e lá a gente tem aula praticamente de manhã, de tarde e de noite. Não só danças, mas sobre cultura, da onde que vêm as danças, a origem delas, o porquê elas são assim, sobre trajes folclóricos típicos, porquê eles têm que ser assim e não diferente, músicas sobre alimentação e todas as coisas que enfim, a cultura exige. Até porque a dança é muito mais que a simples apresentação, né? Empreende justamente tudo isso que a senhora acabou de falar. Gente, nós estamos conversando com a tia Líria aqui no Espaço Empreender de hoje na Tirol FM. Daqui a pouco eu vou chegar no grupo de Paverama, ao qual eu tenho uma satisfação imensa de fazer parte da primeira formação, embora tenha dançado muito pouco, porque depois fui ao seminário, mas minhas irmãs dançaram, minhas mães hoje dançam, e tudo, meus pais dançam, e hoje tudo teve origem justamente nessa mulher, que é a mulher empreendedora da cultura aqui em Teutônia. Bom, falando lá de Teutônia, dessa origem, a senhora acabou de falar dessa importância de estar ligado, né? Afinal de contas, a dança representa toda essa cultura. Então é importante estar por dentro, e esses encontros em Gramado são fundamentais. Mas, acima de tudo, tem um envolvimento com os alemães aqui da nossa região também, né, tia Líria? Sim. Inclusive, não só com os alemães, porque eu tive até um negrinho, bem negrinho, dançando. E um dia nós fomos para um encontro em Santa Maria, e houve um desfile grande na rua, e chamaram o alemão Bock, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo ali no meio dessa alemada? Aí ele respondeu: eu sou a cerveja Bock no meio da turma. E ele dançava muito bem, ele era muito companheiro, muito colega, e todos os integrantes eram muito amigos entre si, um ajudava o outro. A gente foi para muitos lugares, nós fomos a Santa Catarina, nós fomos a São Lourenço, nós fomos a Santa Maria, dançamos no Veleiros em Porto Alegre 4 anos seguidos. Eu já pedia para não nos convidar mais, que eu já não sabia mais o que dançar. Eram sempre apresentações de 30 minutos. Nós fomos à Argentina. Isto se deve a um rapaz e uma outra integrante, a Tati e o Denis, que naquela época estavam fazendo curso em Gramado e conheceram o pessoal da Argentina, mas foi muito válido para os jovens conhecer um outro país, uma outra cultura, um outro tipo de alimentação,
e vivenciar também tudo isso ali. Então isso tudo trouxe para eles muita coisa para a vida deles. E não é só dizer, essas danças bobas, essas danças não são bobas, essas danças para a saúde das pessoas é vital. Se todo mundo dançasse, eu acho que teria metade das pessoas com problema nas pernas e nos joelhos e nos pés, porque ela dá simplesmente muita saúde pra gente. Olha, e eu posso afirmar isso porque eu conheço a tia Lira de tempo, e esse mesmo pique que ela mantém, pelo menos quando eu a conheci lá no início dos anos 90, o mesmo pique está em 2016, né? Quando a gente se encontrou aqui, é exatamente o mesmo. Bom, tia Lira, depois dessa expansão, né? Esses encontros, a troca de visita é uma característica muito forte dos grupos como um todo também, né? E isso é uma coisa muito saudável. Se os pais pensassem no futuro dos filhos, colocariam os filhos todos a dançar em grupo folclórico, porque nesses encontros de grupos eles dançam e se divertem a noite inteira. E gente, eu tive no último encontro em Canabarro, eu fiquei assim impressionada. O pessoal tá vestido de chapéu até a bota, é tudo vestido, ninguém tá só de shortinho e coisa assim, e a turma dança e se diverte a noite toda, e não se vê nada de coisas que pudessem, assim, tá acontecendo essa coisa aqui. É tudo uma diversão sadia, alegre, eles dançam até de manhã e se divertem a noite toda. Isso é muito saudável. Isso não deveria parar só por esse momento. Não estou falando só agora da dança alemã. A dança italiana é a mesma coisa. Outras danças também. Quanto mais os pais colocassem as crianças em grupos para dançar, melhor é para essas criaturas. E sabe que justamente chama atenção, né? Porque eu recordo quando eu não dançava mais no grupo de danças lá em Ipaverama, mas quando eu voltava a Ipaverama a passeio às férias, os únicos bailes que os meus pais deixavam eu ir tranquilo sem eles junto, lá na minha adolescência, eram os bailes justamente, ou os fandangos no CTG, ou então os grupos de danças alemãs que realizavam os bailes na cidade. Vamos falar um pouco da nossa história, também lá em Ipaverama, onde a senhora tem um nome também fantástico, as pessoas deram seguimento, mas vamos falar de como a senhora expandiu esse trabalho para Ipaverama, nossa vizinha aqui de Teutônia também? Bom, eu fui procurada um dia pela Cléa para eu ir a Ipaverama começar um grupo de danças lá. Isto foi uma novela, posso contar para vocês. Bom, começamos com não sei mais o número de crianças, mas eram em torno de 8 pares. Só que o problema é que Ipaverama sempre não tinha luz. Então a gente chegava no salão para ensaiar e agora? Acabou a luz. Lá no salão antigo da comunidade católica, né? Não, lá no salão antigo, ali no lado daquela loja que havia lá. No Mendel? No Mendel. Ah, no antigo Mendel. Agora não tinha luz. E agora? O que nós vamos fazer? Prof, canta que nós vamos dançar. Então, eu saía rouca de lá de cantar, mas as crianças tiveram a aula de dança deles. E assim, isso foi crescendo, foi se expandindo, a turma foi crescendo. E depois, nos últimos anos, a coisa se tornou difícil, porque eles eram estudantes, eles trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, e a gente tinha que fazer os ensaios após as 11 horas da noite. Então eu ia para lá de tarde e voltava às vezes 1h da manhã. Isso era muito difícil para mim e mais difícil para eles que já estavam cansados. E assim eu trabalhei, não assim desta forma, mas 2 anos mais ou menos assim. Eu trabalhei ao todo 10 anos lá. E então a Alice e a Aline já tinham crescido e já tinha mais gente adulta lá. Eles assumiram o grupo e estão dirigindo eles 100% bem. Bacana, sabe que essa história, como a gente falou antes, né, ela vai passando, minhas irmãs dançaram, hoje meus pais fazem parte, agora tiveram uma noite cultural muito bacana lá também, enfim, como a senhora sente-se realizada olhando o grupo de Teutônia em atividade, tiveram também a festa agora, a Schlachtfest, me corrige? Tá certo, né, professora? Certo, Schlachtfest, isso aí. Que é a festa deles também, Ipaverama. A senhora se sente realizada vendo esses grupos de vento em popa hoje?
Olha, claro que sim. É sempre uma satisfação. Eu acho que em todos os ramos, não seja só na dança, ver a continuidade daquele trabalho que você começou. Então, se eu vejo hoje os grupos bem, dançando bem, se divertindo, organizando festas, isso claro que é pra gente um orgulho. E eu me orgulho disso, sim. É um trabalho que eu adorei fazer, adoro fazer, continuo fazendo, agora nas escolas do município, nas escolas do interior principalmente, onde agora a gente tem as festas de São João. Então lá eu trabalho mais ou menos dança folclórica alemã, na época de São João as danças de São João, quando vem a época de setembro eu passo as danças gaúchas, que são para crianças, depois vem as festas natalinas, e assim a gente trabalha continuamente nisso aqui. Exatamente, fale um pouco desse trabalho. É um novo projeto da senhora, agora das escolas, já falou essas danças, né, conforme o calendário, vai se organizando conforme o calendário, mas a expansão, né, até por isso que creio eu que a senhora foi indicada justamente esse prêmio de mulher empreendedora, né, porque é um empreender na cultura, né. Nós estamos conversando, gente, para situar você que está em casa agora, com a tia Líria, professora de dança, ficou conhecida como professora de dança, né, tia Líria? Não, é o sobrenome praticamente, né? Praticamente. Bom, eu comecei pela Prefeitura Municipal de Teotonha, trabalho há 12 anos. É um projeto da educação que desenvolve uma parte de música, dança, como eles têm música, tem dança, tem educação física e outras atividades, artes, então entrou a dança no meio. Então, em cada escola eu dou por semana 1 hora. Em escolas que tem mais tipos de crianças eu vou até 2, 3 vezes por semana, e então a gente ensaia danças com essas crianças, não só para apresentar em festas, mas para eles, para ativar a coordenação, a atenção, o gosto pela música, a disciplina, porque a primeira coisa que precisa ter para uma dança dar certo é disciplina, é ouvir e não só gritar e falar. Então isso primeiro é difícil, mas isso está dando certo. Quando eu comecei não com um pé atrás, e sim com 2 pés atrás. Achei que não ia dar certo. E deu tão certo que hoje, depois de 12 anos, quando eu chego nas escolas, voam classes, cadernos, cadeiras para tudo que é lado, e a gurizada vem correndo com muita alegria para dançar. Essa é uma tradição que se mantém, professora. A senhora como empreendedora desse meio, a gente vê os CTGs com Enarte, com outras festividades, as danças alemãs com suas grandes festas, festivais em todo o estado, todo o Brasil. Felizmente, essa tradição se renova, professora? Eu creio que sim. Isso em Canabaro parou um tempo, porque quando eu comecei lá, em Canabaro não havia nada. Então, as crianças vieram tudo para o meu grupo. Em seguida surgiu o CTG, e eu mantinha CTG e a dança alemã. E quando surgiu o CTG, lá com as crianças, eu disse para os meus dançarinos o seguinte: olha, 2 CTGs em Canabaro não dá, é muito pequeno o lugar. Então, quem quer dançar na dança gaúcha vai para lá, e quem quer ficar na dança alemã fica aqui. Alguns foram, outros foram e voltaram, outros foram e ficaram no CTG. E o CTG também faz um trabalho maravilhoso. Eu admiro também o trabalho deles, a dedicação e todas essas... o trabalho dos jovens e dos professores que se dedicam a isso. Isso só vai dar... O pessoal vai dar valor quando não tiver mais. Então, esperamos que se mantenha, né? A gente, exatamente, às vezes a gente não percebe, mas basta, e daí eu faço o convite às pessoas, né? Quem está nos ouvindo, quando tiver a oportunidade de prestigiar, eu já dancei em CTG e dança alemãs, o quanto é importante para quem está dançando, né, professora? Seja de forma amadora, só para se apresentar na escola, mas o quanto é importante para quem está dançando se sentir prestigiado, né? Ele se sente valorizado e também premiado pelo trabalho que ele faz, pelos ensaios que a gente exige muito, e por tudo que ele participa. Então, eu acho assim que é dado pouco valor
para essa parte, que é fundamental para uma educação, principalmente para o jovem. Principalmente para o jovem, manter esses hábitos saudáveis, manter uma rotina, a disciplina que a senhora já falou. Tia Líria, eu já lhe fiz a pergunta se a senhora se sente realizada, né? Mas hoje a senhora continua trabalhando com o mesmo pique, com a mesma energia. Que sentimento é que quando a senhora... Programas de TV voltado à dança, né? O Faustão começou nos últimos anos aquele programa. Ou seja, parece que vivemos um momento diferente nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Mas que sentimento que a senhora tem olhando esse trabalho que a senhora faz há tanto tempo, olhando filhos de ex-alunos que já estão aí, né, mantendo essa tradição? Que sentimento que fica depois de mais de 30 anos envolta com a dança e com a nossa cultura? Queria voltar a ter 40. Aí eu poderia trabalhar mais tempo. Esse seria o meu desejo, mas infelizmente a vida corre e agora já com 75 a coisa não é mais tão fácil assim. Mas enquanto Deus me der força e oportunidades, eu pretendo continuar a trabalhar. Que bacana, sabe? Conte com a nossa oração e com o nosso pensamento positivo. Tia Líria, foi um prazer ter conversado com a senhora. É um prazer toda vez que a gente se encontra, né? Em qualquer circunstância, nos encontramos quando a senhora recebeu o merecido prêmio de empreendedora cultural e hoje aqui na Rádio Tirol. Então, muito obrigado por ter... Acabou de voltar no ensaio, né? Sim. Dou duas turmas, duas turmas hoje à tarde. Então, obrigado por ceder esse espaço da sua agenda um pouco para nós. Tenho certeza que quem está em casa nos ouvindo também ficou muito contente com esse bate-papo que a gente teve. E até uma próxima oportunidade que a gente vai continuar falando de dança em outras oportunidades, tá bom? Certo, obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado, tia Líria. Líria Zimmermann Wibbusch, professora de dança, tia Líria, né? Não tem como não desvincular esse nome tão bacana. Como é tia, né? É família, né? A senhora tornou-se uma pessoa da família como tia Líria das danças alemãs. Como ela disse bem aqui na nossa entrevista, começou com as danças gauchescas, lá no evento do Dia dos Pais, lá nos anos 80, tempo atrás, e agora tornou-se essa pessoa fantástica. Tá certo, gente? E esse foi o Espaço Empreender de hoje. Contamos um pouco da história de mais uma personalidade do nosso município, uma cidadã teutoniense que tem muito carinho por todos nós e com certeza nós da mesma forma, tá certo? O programa Espaço Empreender retorna no próximo final de semana. Até mais! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.